Amém. Eu quero saudar a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Toda a honra, toda a glória e toda a nossa gratidão àquele que pelo seu sangue transformou a nossa insignificância em glória. Somente aqueles que concordam com essa palavra podem dizer comigo: glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero primeiramente dar graças a Deus então por essa preciosa oportunidade. Eu quero agradecer a pessoa do nosso secretário executivo, pastor Emanuel Queiroz, que gentilmente tem nos aberto essa oportunidade para compartilhar com os irmãos das riquezas das coisas santas, das coisas eternas. Como já foi mencionado, nos acompanham algumas pessoas e eu quero agradecer também ao meu pai, o irmão Antônio, que nos acompanha. Quero agradecer a minha irmã, a Osiel, que também é um amigo de longas datas, que nos recebeu gentilmente em sua residência no dia de hoje. Quero agradecer a Deus por minha companheira e quero agradecer a minha companheira, a nossa filha, a irmã Racane, minha companheira, a irmã Gisela, ela é boliviana, que tem nos dado um apoio incalculável ao longo desses 11 anos de casado. Eu estou na Bolívia, estamos servindo a Deus na Bolívia em missões já há 14 anos e a irmã Gisela, a minha esposa, já me acompanha há 11 anos. Palavras não são suficientes para descrever o seu apoio incondicional. Que Deus continue te abençoando em o nome do Senhor Jesus. Rogo a Deus que assim mesmo continue prosperando a obra das mãos do servo do Senhor, o pastor José Carlos de Lima, que com muita graça de Deus tem conduzido esse grande rebanho aqui em João Pessoa, na Paraíba, todos os apoiadores, todos os obreiros do Senhor aqui em João Pessoa e todos aqueles que apoiam de uma maneira específica e incondicional a obra missionária. Eu estou muito feliz nessa noite, porque estou aqui para fazer aquilo que eu mais amo, que é anunciar a glória do nosso Deus entre as nações. Damos graças a Deus então por todas essas coisas. Meus irmãos, eu quero falar um pouco sobre o Salmo de número 1, e enquanto estaremos ministrando, estaremos compartilhando também algum testemunho com os irmãos. Salmo de número 1, nós estaremos falando sobre o tema: qual é o meu lugar no Salmo de número 1? Qual é o meu lugar no Salmo de número 1 e o que nós podemos aprender com ele sobre o novo nascimento? É precisamente uma pergunta, o nosso tema: qual é o meu lugar, qual é o seu lugar, qual é o nosso lugar no Salmo de número 1 e o que nós podemos aprender nesse Salmo sobre o novo nascimento. Ainda enquanto alguns buscam o Salmo de número 1, nós trabalharemos sobre um enfoque missiológico, um enfoque missional, nessa ocasião tão importante que é o primeiro culto de missões do ano aqui em nossa igreja central. Então nós estaremos tratando de desenvolver esse tema desde um olhar missionário, desde um olhar missiológico, sobre o que a Bíblia chama a felicidade dos justos e o destino dos ímpios. Aqueles que encontraram podem confirmar dizendo graças a Deus. Graças a Deus.
Peço que possamos ler com muita atenção, mas que isso não lhe faça esquecer que nós estamos na Assembleia de Deus e que a sua atenção não lhe impeça de glorificar aquele que vive para todo sempre nessa noite, em nome de Jesus. Salmo de número 1, a partir do versículo 1, está escrito dessa maneira: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pois não são assim os ímpios, mas são como a palha arrebatada pelo vento. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, esse salmo, que tem um conteúdo riquíssimo, basicamente apresenta uma antítese entre a felicidade dos justos e a felicidade dos ímpios. Esse salmo, ele nos apresenta uma antítese entre o caminho, a senda dos justos, em comparação com a conduta e o destino dos ímpios. Eu quero então começar dizendo que as palavras, elas surgem de nossa necessidade de dar nome às coisas, sejam elas entidades, sejam objetos, sejam coisas propriamente ditas, ou seja, fenômenos. Porém, quando nós olhamos para a nossa geração, a primeira coisa que nós percebemos é que há um conjunto de características que se encontra bem marcada nas pessoas de nosso tempo. Em primeiro lugar, as pessoas de nosso tempo demonstram uma incapacidade de atribuir significados suficientes às palavras. Em segundo lugar, as pessoas de nosso tempo, elas demonstram uma dificuldade, uma quase incapacidade de solucionar conflitos. Em terceiro lugar, as pessoas de nosso tempo, elas demonstram uma falta grande de propósito, uma grande incapacidade de encontrar propósito naquilo que elas fazem. E isso se deve basicamente porque, número 4, as pessoas de nosso tempo não conseguem encontrar um fundamento suficiente em Deus. Há alguns anos atrás, a Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, realizou uma investigação com quase 8.000 alunos de 48 universidades diferentes. E aqueles alunos lhes foi perguntado o que eles consideravam mais importante naquele momento. 16% dos entrevistados responderam que o mais importante para eles era ganhar muito dinheiro, enquanto que 78% respondeu que o mais importante para eles era encontrar um propósito, era encontrar um significado, era encontrar sentido naquilo para o qual eles estavam se preparando para fazer. E o que isso tem a ver com o salmo que nós acabamos de ler nesta noite? Como diz o grande apologista Cornelius Van Til,
ou Deus está na base de todas as coisas, ou então nada faz absolutamente nenhum sentido. Então, a primeira coisa que nós percebemos quando nós olhamos para o Salmo de número 1 é que nós somos convidados a partir desse salmo para encontrar na palavra suficiente, na palavra infalível, na palavra poderosa de Deus, a nossa única base suficiente, o nosso único fundamento suficiente para a totalidade de nossa caminhada, para a totalidade de nossas ações, para a totalidade de nossa curta jornada sobre a terra. Só aqueles que encontraram na palavra de Deus essa rocha inabalável podem glorificar a Ele comigo nessa noite. Aleluia! O Salmo de número 1 nos convida a olhar para a suficiência da palavra de Deus, para olhar para a suficiência da palavra de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses. Precisamente no dia de ontem, uma pessoa me perguntava por que os ímpios prosperam. E aqui eu acrescentaria, porque aparentemente os ímpios prosperam. E as pessoas de nosso tempo, elas costumam julgar dessa maneira, porque uma outra característica das pessoas de nosso tempo é também o imediatismo. A outra pergunta que nós deveríamos fazer então sobre esse aspecto é que se aquilo que aparenta ser prosperidade é de fato o que a Bíblia define como sendo prosperidade. Eu estava na Bolívia alguns meses atrás, e eu olhava para as pessoas, como elas se dirigiam a determinados lugares, o lugar onde nós estamos servindo a Deus, que na verdade é uma cidadezinha no interior de Santa Cruz, a 1 hora da capital. É um lugar cujo o centro é tomado de muitas discotecas, de muitas casas de perdição. E quando eu olhava para aquelas pessoas indo para aqueles lugares, indo para os seus trabalhos durante o dia, eu me questionava, eu me perguntava no meu interior: Senhor, essas pessoas parecem tão bem, como é que eu vou pregar o evangelho para elas? Foi aí que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração o seguinte: elas aparentam estar bem por fora, mas por dentro a alma delas está clamando. Aí Deus trouxe um missionário para nos visitar, de um lugar de horas, que fica horas de viagem de onde nós moramos. E quando eu estava conversando com ele, ele me disse a mesma coisa, que o Espírito Santo em alguma ocasião havia lhe dito, quando ele quis se desvencilhar do propósito de Deus: homem, a tua alma está clamando. Meus irmãos, muitas pessoas lá fora ostentam uma suposta prosperidade, mas a alma delas está clamando, e por isso nós somos chamados a anunciar. E a segunda pergunta que nós deveríamos fazer então é precisamente essa: o que a Bíblia, o que as Santas Escrituras definem como sendo prosperidade? O que as Santas Escrituras definem como sendo felicidade? As pessoas de nosso tempo demonstram uma grande incapacidade em atribuir um significado suficiente às palavras. E é o que ocorre, por exemplo, com a nossa noção de felicidade, com a nossa noção de amor, com a nossa noção de prosperidade. O homem separado de Deus é incapaz de atribuir um sentido suficiente aos seus caminhos. Como nós dizíamos então a princípio,
O Salmo de número 1 nos apresenta uma antítese entre dois tipos de pessoas. Em primeiro lugar, aquelas pessoas que encontram o seu prazer na lei do Senhor e que na sua lei meditam de dia e de noite. A palavra lei nos originais no hebraico bíblico é precisamente a palavra Torá, que significa instrução. Porém, essa palavra, ao longo do panorama bíblico, é usada também para se referir ao conjunto da obra. Lei significa palavra de Deus em todo o seu conjunto. Meditar na lei de dia e de noite significa meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E em segundo lugar, temos aquelas pessoas que basicamente não conseguem se deleitar na lei de Deus de dia e de noite, nem encontram neles o seu prazer. Aqui nós então voltamos à nossa pergunta inicial: qual é o seu lugar no Salmo de número 1? Qual é o nosso lugar no Salmo de número 1? Qual é o meu lugar no Salmo de número 1? Eu tenho encontrado pessoas que frequentam a igreja há muitos anos, mas se você perguntar para ela, quantas vezes você leu a Bíblia no ano passado? Existem pessoas que não leram a Bíblia uma só vez o ano passado. Meus irmãos, se nós não conhecemos a palavra daquele que nos chamou graciosamente, como poderemos ser capacitados a anunciar a sua glória entre as nações? Mas nós retornamos então à segunda parte da pergunta proposta em nosso título: o que nós podemos aprender sobre o novo nascimento no Salmo de número 1? E esse Salmo, ele funciona como uma espécie de termômetro espiritual, e de alguma maneira ele também fala sobre aquelas pessoas que hão nascido de novo. Nós encontramos então que uma das principais características das pessoas que nasceram de novo, das pessoas que foram alcançadas pela eternidade, das pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, é que número 1, essa pessoa tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de noite. É como nós dizemos, é uma pessoa que come Bíblia e dela se alimenta no café da manhã, no almoço, na merenda da tarde, no jantar, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! Em segundo lugar, é o desejo de frutificar. Quando a mulher samaritana nasceu de novo, o que é que ela fez? Ela foi e anunciou. Quando os primeiros crentes receberam o Espírito Santo, o que é que a Bíblia diz? Depois da primeira perseguição da igreja, e os que foram espalhados iam por todos os lados pregando o Evangelho. Eu me lembro que um desses bancos, há mais de 10 anos atrás, aproximadamente 10 anos atrás, eu disse ao pastor Eduardo, nosso anterior secretário de missões: pastor, eu quero entregar minha vida para servir a missões. Ele olhou para mim e disse: eu quero ver você repetir isso daqui a 10 anos atrás. Eu quero dizer que aqui estamos nós, estamos vivos, estamos renovados, estamos com o mesmo ardor. Eu quero ir e pregar. Assim estamos servindo na obra missionária na Bolívia já há 14 anos. Quase 6 anos no ocidente boliviano, 2 anos em Cochabamba, quase 4 anos em La Paz. Quantos aqui já foram a La Paz? Quantos aqui conhecem La Paz? Ali a irmã Zênia já foi a La Paz, glória a Deus. Meus irmãos, vocês sabem, por meio dos informativos missionários, que La Paz está a uma altitude de 3.800 metros acima do nível do mar. É muita altura, é muito frio,
é muita oposição. Para que os irmãos tenham ideia, há lugares do território passenho onde o cargo ele perde a força, pastor Emanuel, por causa da ausência de oxigênio. Mas ali estávamos nós pregando o evangelho há pelo menos 3 anos e meio. Durante um período de pelo menos 3 anos e meio, a quase 4 anos, muitos missionários retrocedem por causa da altura. Meus irmãos, eu não sei se você sabe, mas no contexto cultural de La Paz, sem nenhuma sombra de sensacionalismo, há meios oficiais do país que noticiam sobre essas coisas. Há, por exemplo, pastor Álvaro em La Paz, um costume em que quando as pessoas constroem um grande edifício, elas buscam uma pessoa, preferentemente o que nós chamaríamos aqui, um andarilho, um indigente. Elas cavam uma cova, onde será a base daquele edifício, e enterram vivas, muitas vezes, aquelas pessoas, como uma forma de sacrifício, aquilo que eles acreditam ser um Deus, uma divindade, a Pachamama. Meus irmãos, foram muitos livramentos. A minha esposa pode testemunhar sobre isso. A minha filha, ela quase foi sequestrada em uma ocasião. Houve uma noite em que eu voltei para casa atormentado pelo temor. A minha filha havia sofrido uma tentativa discreta de sequestro naquela noite. Mas eu quero dizer que em todas essas coisas, aquele que é o dono da obra esteve conosco. E nós iremos entender por meio da palavra nessa noite. 2 características da pessoa que nasceu de novo: sua confiança está na palavra de Deus, o seu prazer está na palavra de Deus, o seu deleite está em anunciar a palavra de Deus. E por isso nela medita de dia e de noite. Esse salmo tem um conteúdo riquíssimo, mas eu quero ir ao principal nesta noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Quantos creem que Deus tem uma palavra para nós nessa noite? Preste muita atenção naquilo que nós podemos aprender com esse precioso salmo. Glória a Deus. Em primeiro lugar, esse salmo nos convida também a comparar a futilidade da noção mundana de prosperidade com a suficiência da noção bíblica de prosperidade. O que significa uma pessoa próspera segundo as Sagradas Escrituras? Uma pessoa próspera é uma pessoa feliz. Mas o que é uma pessoa feliz segundo as Santas Escrituras? No versículo de número 1 lemos bem-aventurado, e essa palavra é justamente a palavra que do hebraico para o português traduz também a palavra felicidade. Quer dizer, bem-aventurado, feliz, contente, satisfeito, alegre, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não perde o seu tempo na frente das telas digitais, mais do que o tempo dedicado para receber do céu, daquele que nos pode ensinar coisas eternas. Mas o que é uma pessoa próspera segundo a Bíblia? Uma pessoa próspera segundo as Sagradas Escrituras é uma pessoa que frutifica. Uma pessoa próspera, uma pessoa que nasceu de novo, é uma pessoa que frutifica para a glória de Deus. E daí, pastor Emanuel, nós saímos da cidade de La Paz em uma moto 90 cilindradas para ir até Los Yungas, a região mais florestal, mais amazônica do estado de La Paz, a 4 horas de minha casa. E eu lembro que, como a moto não tinha muita capacidade, esse tem sido o nosso transporte lá, eu precisei deixar a minha esposa em casa muitas vezes, e eu ia 4 horas, subíamos quase 5.000 metros e começávamos a descer, a descer, a descer. E eu olhava à minha direita e lá embaixo estava a conhecidíssima
rota da morte, uma estrada onde só passa um caminhão, um carro por vez. Meus irmãos, haviam trechos naquela estrada onde os nossos dedos esfriam tanto que nós chegamos a pensar que eles caíram, pastor Álvaro, dentro da luva. E nós iniciamos um ponto de pregação naquele lugar. Fomos recebidos por uma família que nunca nos conheceu, mas como se fosse um deles. Por isso nós não podemos nos esquecer do povo boliviano, Igreja do Senhor em João Pessoa. Houve dias de eu chegar quase morto naquele lugar, onde eu nunca tinha visto, não conhecia aquele povo com intimidade, mas eles recebiam na sua casa, com uma cama preparada, com um chá, como se fosse um deles. E assim eu fiquei, e Deus foi abençoando aquele trabalho, que foi um dos trabalhos por onde nós passamos há alguns anos atrás. E eu disse: meu Deus, como é difícil. Por favor, envie uma ajuda. E nós fizemos amizade com o irmão da presbiteriana, o irmão Levi, que era o vice-cônsul do Brasil em La Paz à época. E ele disse: eu quero ir conhecer o trabalho lá de vocês, mas eu não garanto ir todo fim de semana porque eu tenho muito trabalho. E eu quero dizer, meus irmãos, de estar andando naquela moto de menos de 100 cilindradas, com os dedos quase caindo de tanto frio, Deus proveu um carro que não era nosso, mas gentilmente cedido por aquele irmão, com aquecedor e com placa azul. Aí quando nós chegávamos no posto de fiscalização, fica tranquilo aí, porque tem placa azul. Só quem crê que o dono da obra provê no deserto dá glória a Deus nessa noite. A esposa do vice-cônsul preparava munguzá, e quando nós chegávamos naquele lugar, meus irmãos, que aparentemente não tinha ninguém, começava a sair, como nós dizemos aqui na Paraíba, uma ruma, porque eu sou de Guarabira, uma ruma de menino, uma ruma de criança, obreiros do Senhor. Era 10, era 20, era 30, era 50, daqui a pouco tinha umas 70 crianças sendo ensinadas pela palavra de Deus. Aí Deus mandou médico para fazer obra social. E uma das últimas vezes que nós estivemos ali, eu já não fui em uma moto de 100 cilindradas, mas fomos com uma caravana para passar o dia inteiro abençoando aquelas pessoas. Eu quero já ir caminhando para a conclusão da mensagem nesta noite, porque foi me dado até 9h10 no máximo, e eu gosto de obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas eu não gosto de fazer isso, mas eu quero pedir: profetize na vida da pessoa que está do seu lado. Diga para ela: nesses últimos minutos você vai receber. Nesses últimos minutos, diga para ela: você está preparada? Meu irmão, profetize, diga para ela: nesses últimos minutos você vai receber. Escute isso: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu vou deixar a segunda parte para uma próxima ocasião, mas eu quero repetir: será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Meus irmãos, sabe o que aqui significa? Que essa árvore não chegou aqui por acaso, pastor Emanuel. Essa árvore foi plantada. E ela foi plantada por aquele que planta para não falhar. Ela foi plantada por aquele que não ensaia. Meus irmãos, o que significa dizer que essa árvore ela foi plantada? Significa que ela não começou sendo árvore. Ela começou sendo uma semente bem pequenininha. E ela foi crescendo, e no processo ela enfrentou muitas adversidades, mas o jardineiro do céu estava cuidando dela.
Se prepare para dar glória a Deus agora. Quando a Bíblia diz: e na sua lei medita de dia e de noite. Essa palavra meditar no hebraico, curiosamente, é a mesma palavra usada para o gemido, para o uivo de um leão, para o brado de um leão, mas também a mesma palavra usada para o gemido de uma pombinha. Receba aí o que eu vou liberar na sua vida nesta noite. O leão está rugindo, mas você vai rugir mais forte, porque nesse rugido tem palavra. Está gemendo, está orando, está chorando, feito uma pombinha indefesa, mas este gemido ultrapassa todos os céus, todas as alturas, e chega diante do trono, porque nesse gemido tem palavra, porque nesse gemido tem palavra, porque nesse gemido tem palavra. Meu irmão, uma pessoa bem-aventurada é aquela que encontra descanso na soberania e no propósito de Deus. É uma árvore plantada, pois foi Ele mesmo quem plantou. Essa árvore não estava ali por casualidade. Ela não foi posta ali por qualquer um. Não foi uma ave quem trouxe a semente, foi Ele quem plantou. Agora receba isso. Ele te plantou com um propósito. Ele te plantou para frutificar. Onde estão aqueles que vão frutificar em João Pessoa? Onde estão aqueles que vão frutificar nas nações? Onde estão aqueles que vão frutificar aqui e nos confins da terra? Porque tem palavra, porque tem graça, porque tem unção. Onde estão aqueles? Só os que acreditam que foram chamados para frutificar. Maio he na uta ike mamanda kada subi ke manda haya u edeva o ma o itikiman o emiam de kamanho ha sui de kamanda haya porque me fa sui de ka. Quando eu estava sentado ali, ele me autorizou a dizer: esta é uma palavra profética multifuncional. Então escute isso. Oh, aleluia. Olha ele tocando na tua fecundidade. Olha ele tocando na tua posteridade, porque esse fruto é fruto do Senhor. Olha ele tocando no teu ministério nesta noite, porque quem te chamou, aleluia, para frutificar, é fiel para cuidar. Aleluia, aleluia. Eu não planejei esta palavra. Eu estou meditando nesse salmo há muitas semanas, mas hoje, quando eu estava lá na minha hospedagem, o amigo chegou para mim e começou a dizer assim: vai anotando aí para liberar de noite. Oh, glória a Deus. Diz a eles que eu plantei para frutificar. Diz a eles que eu plantei e vai prosperar. Oh, meu Deus do céu, recebe essa palavra em nome de Jesus. O tempo de frutificar chegou. O tempo de cantar na terra chegou. O tempo de prosperar chegou. Ele transforma a tua insignificância em glória nesta noite. Ele visita as tuas crises nesta noite. Ele visita a tua posteridade nesta noite. Eu vou finalizar. A qual dá o seu fruto na estação própria. Essa expressão estação própria no hebraico significa dar o seu fruto no tempo oportuno. Ei, o tempo oportuno chegou, e só quem acredita glorifica nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer essa preciosa oportunidade em o nome de Jesus.